Amada igreja, querido povo de Deus, queridos colegas pastores, para esse dia nós queremos destacar o Evangelho há pouco lido, Lucas capítulo 4. O versículo a ser devidamente enfatizado é o versículo de número 22, onde nós lemos assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? E a partir desse versículo 22 extraímos o tema de hoje: palavras de graça reavivam. Deus abençoe meditar essas palavras em nossos corações. Amém. Querido povo de Deus, querido pastor Ailton, pastor César, num dia tão especial como esse, no qual nós estaremos testemunhando a ordenação de um jovem pastor, nós fomos presenteados por Deus com textos bíblicos extremamente oportunos para esta ocasião. Todos eles, principalmente o Salmo do dia, Antigo Testamento e Evangelho, esses textos tratam de Bíblia aberta, tratam de Bíblia lida, tratam de Bíblia explicada e apontam para o resultado de tal ação. Reparem vocês no Evangelho capítulo 4. Ali nós temos Jesus desenrolando o rolo. Não é um livro como esse que nós temos, mas vamos usar como está aqui o texto. Ele abrindo o livro e lendo Isaías 49, 8 a 9 e 61, 1 a 2. E após a leitura feita do texto do Antigo Testamento, que Jesus fazendo essa leitura, ele fecha, ele enrola o rolo, ele fecha o livro, e a partir desse momento ele então compartilha, ele entrega o seu primeiro sermão, um sermão curto até. E ali a reação é interessante dos seus ouvintes. Eles reconhecem que dos lábios de Jesus, como o nosso próprio texto aqui fala no versículo de número 22, as palavras que saíram da boca de Jesus foram palavras de graça, ou seja, palavras que trouxeram reavivamento, trouxeram esperança, trouxeram paz. Aí então os nossos olhos se voltam para o Salmo desta manhã, Salmo de número 19. Ali acontece a mesma coisa. O salmista, ele abre o livro, ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele medita na Bíblia, e o resultado dessa ação é fantástica. Ali nos versículos 1 a 6 do Salmo 19, são destacados nesses versículos, ou é destacada nesses versículos, a revelação natural de Deus, mostrando através da imensidade do universo, esse universo criado por Deus, mostrando assim nesses versículos o que esse Deus pode fazer, e além do que está escrito ali, do que ele fez, ele pode fazer infinitamente mais. Então ali nós temos o que nós chamamos de uma revelação natural de Deus, nos versículos 1 a 6 do Salmo 19. Mas também, continuando a leitura do Salmo 19, nos versículos 7 a 10, ali nós temos uma revelação especial de Deus, uma revelação verbal. Por quê? Porque para compreendermos, para termos um entendimento da graça divina revelada em Cristo Jesus e a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos que esse Deus se revele de uma forma especial, de uma forma verbal, e Ele vem e se revela
na sua palavra, Ele revela na Bíblia. E aí então o resultado disso vem na sequência do Salmo 19. E aí quando Davi lê a Bíblia, ele manifesta um profundo respeito por ela. Ele diz aqui que ele tem um tremendo prazer em meditar na palavra de Deus, porque toda vez que ele abria a Bíblia, toda vez que ele desenrolava o rolo, toda vez que ele abria as Escrituras e as lia, o gatilho do reavivamento era acionado, e assim ele podia dizer que a palavra de Deus restaura a alma, que a palavra de Deus dá sabedoria, que a palavra de Deus alegra o coração. É a mesma alegria, é a mesma alegria que sentimos hoje quando nós abrimos a palavra, abrimos a Bíblia e lemos. E o Espírito Santo abre a nossa mente e nos faz compreender as Escrituras. E aí passamos a encontrar nessa palavra um tesouro inestimável, incomparável. Então Davi, ele via nas Escrituras muito mais do que apenas curiosidades ou informações teóricas, mas ele achou nas palavras de Deus orientação para conduzir a sua vida, como ele diz na última parte do Salmo 19, versículos 11 a 14. E aí também nos deparamos com o Antigo Testamento. Ali nós temos o relato. Talvez assim, no primeiro momento, numa primeira leitura, a gente não se atenta muito bem ao que está acontecendo, mas ali, queridos irmãos, era um momento histórico na vida do povo de Deus. Como é um momento histórico hoje esse que nós estamos vivendo aqui em nossa comunidade. O culto nacional, promovido por Esdras e Neemias, após longos 70 anos, agora novamente o povo estava ali reunido em Jerusalém para um culto nacional, como povo, como nação. E aí entra em ação Esdras, o sacerdote, e ele se coloca no púlpito, mas não era um púlpito tão pequeno como esse. Nós vemos ali que havia, junto com o nosso querido pastor que está pregando ali, junto a Esdras, nós temos pelo menos mais 13 pessoas ali, junto com ele. E aí então Esdras, o sacerdote, se coloca no púlpito. E o que ele faz? Ele abre o livro da lei. Ele faz exatamente o que Jesus fez no Evangelho. Ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele fecha e ele entrega a palavra. Ele faz o que Davi fez: abriu a Bíblia, leu-a, teve sua alma restaurada, teve revigorada a sua alegria, e aí então isso muda a vida dele. Esdras então abre o livro da lei. Nesse momento o povo reverentemente se colocou em pé, e com toda a capacidade e espiritualidade que tinha, ele começa a explicar os mandamentos do Senhor Deus. E isso é muito importante. A palavra de Deus, ao ser ministrada, ela precisa ser entendida pelas pessoas, ela precisa ser explicada. O sacerdote teve o cuidado de ler e explicar a boa palavra de Deus. Ele sabia que o bom entendimento dela podia transformar vidas. E aí então, enquanto Esdras, o pastor, ali estava pregando, o povo estava sendo convencido do seu pecado, a consciência espiritual lhes revelava o motivo do cativeiro, que era a desobediência, e isso gerava um quebrantamento, uma tristeza, um coração machucado. E aí então, no momento oportuno, Neemias, Esdras e outros homens de Deus pararam naquele momento o culto, pararam para chamar o povo para perto deles e consolar o povo, porque a intenção é que a tristeza não os consumisse. Precisavam ouvir o quê? Palavras de graça, porque palavras de graça reavivam.
Assim é o desejo de Deus até hoje, é que nós sejamos conscientes de nossos pecados, sejamos capazes de pedir perdão, mas não é interesse de Deus que sejamos consumidos pela depressão e autopunição, como estava acontecendo aqui nesse momento em que a palavra de Deus no primeiro momento estava sendo anunciada. O povo estava tomado de tristeza, e quando então os homens de Deus param por alguns momentos a explanação do sermão para chamar as pessoas a explicar, mas esse Deus que se revela na palavra, Ele tem um consolo, Ele tem um perdão especial para vocês. E aí nós vemos em 2 Coríntios 7, 9, que a tristeza segundo Deus gera arrependimento e não morte. E era isso que aqueles pregadores estavam passando por aquele povo. Aquele povo precisava ouvir palavras de graça, palavras que trouxessem paz e perdão. E as palavras deles foram as seguintes: podem sair, diziam eles, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartem com os que têm, com os que nada têm preparado. Esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, Neemias não queria que o povo passasse o dia todo ali lamentando. Havia 70 anos que eles faziam isso. Agora era tempo de restauração, agora era tempo de palavras de graça, era tempo de celebração. E o tempo passava, e Esdras continuava a ensinar o povo, e com isso eles sentiam cada vez mais o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque nós percebemos, lendo esse texto e tantos outros, que somos expostos à revelação de Deus. O Espírito Santo vai reavivando, Ele vai restaurando, Ele vai aperfeiçoando. Pastor César, abra o livro, leia o livro, feche o livro e aplique o que leu primeiramente a você mesmo, e em seguida as pessoas que ouvirão a tua pregação. Vai acontecer, César, o que aconteceu com Jesus também. Alguns desprezaram o conteúdo anunciado. Vai ter aquela situação, pastor César, em que você vai estar anunciando a palavra e as pessoas vão preferir bater um papinho durante a tua pregação. Não te martirize por isso. Não quer dizer que você está sendo um mau pregador, mas quer dizer que para muitas pessoas aquilo que você está pregando para elas naquele momento não tem assim uma grande relevância. E sabe por que isso acontece, pastor Sérgio? Pastor Ailton também já passou por essa experiência. Sabe por que isso acontece? As pessoas às vezes não dão muita bola para aquilo que a gente está pregando aqui no púlpito, porque para muitos ainda não caiu a ficha da gravidade da sua situação. Para muitos ainda não caiu a ficha de que elas precisam, essas pessoas, de palavras de graça. Para muitas pessoas ainda não caiu a ficha de que sem a graça de Deus estão e estariam eternamente perdidas. Às vezes a ficha demora a cair. O que fazer, pastor César? O que fazer nessa hora? Pegar pela orelha, pelos cabelos? Dá vontade, pastor César. Não é, pastor Ailton? Não dá vontade de pegar assim, esfregar a cara da pessoa na palavra e dizer: olha, aqui, cara, acredite nisso, receba isso, reflita nisso. Mas sabe o que acontece? Outras pessoas vão ter fome dessa palavra e vão ter sede, vão querer ouvir palavras de graça, porque são ovelhas feridas, são ovelhas machucadas, são ovelhas pisoteadas, que clamam por palavras de graça. E aí, pastor César, pastor Ailton, pastor Gilson, nós
somos esses portadores que vão passar, transmitir para essas ovelhas desgarradas, muitas vezes, quem sabe, ou ovelhas desesperadas. Nós somos aqueles que Deus escolheu para, através de nossas bocas, as palavras de graça cheguem aos corações de pessoas que estão se sentindo feridas e machucadas. Pastor César, você será o portador dessas palavras, essas palavras de graça que reavivam. Você será o portador dessa palavra em Cândido de Abreu, no Paraná. As pessoas que irão à tua igreja para te ouvir são pessoas sedentas, algumas delas famintas, pessoas que reconhecem que sem a graça de Deus estariam eternamente perdidas, pessoas que reconhecem completamente a dependência dessa graça, essa mesma graça, César, que fez de você um pastor. Pela graça de Deus, 1 Coríntios 15, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus, César, você se tornou pastor para falar dessa graça às pessoas. Por isso, para nós, pastores, para nós que talvez aqui as pessoas em geral não saiam desse nosso lado, nós temos o nosso lado também dos nossos temores, nossas ansiedades, os nossos anseios, nossos medos. Nós precisamos também, como pastores, confiar nesta graça. Antes de entregar as palavras de graça, nós também reconhecemos que sem essa graça capacitadora, nós não conseguiremos nada. Até nós lemos na epístola de hoje sobre os dons que o Espírito Santo dá à sua igreja e como esses dons são importantes. Como é bom ter um pastor em nosso meio. Às vezes, no dia a dia, a gente até esquece disso. Dá a impressão que o pastor só existe no domingo, quando a gente entra na igreja e o vê, e se esquece que ele, de segunda a sábado, ele é uma pessoa como qualquer um de nós, e também tem os seus medos, seus conflitos, suas dores, suas preocupações, mas que antes de qualquer coisa, buscam na Bíblia Sagrada palavras de graça, porque eles sabem que as palavras de graça reavivam. Meu último conselho, querido César, antes de pregar e entregar as palavras de graça às ovelhas confiadas, aos teus cuidados, use sempre as palavras finais do Salmo 19, que diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Espírito Santo te capacite, César, a fazer da tua boca um instrumento nas mãos deste Deus, para que as tuas ovelhas ouçam de ti palavras de graça, porque palavras de graça reavivam. Em nome de Jesus.